Boa noite, pessoal. Tudo bem? Uma honra estarmos aqui em mais uma live. Hoje teremos o nosso amigo Rodrigo Mazei. Vamos tratar de arbitragem e sucessões. Tema muito interessante, muito importante e muito rentável para a advocacia, né? Luciano Machado, Juizado Especial, sejam bem-vindos aí os amigos. O Mazei já está mandando um ok. Tudo certo. Sejam bem-vindos. Falaremos hoje de arbitragem e sucessões. O café tá pronto aí, meu amigo do Juizado Especial. O Mazei tá chegando aí. Aqui é água, viu? Aproveitar e recomendar para vocês seguirem o canal Arbitragem. Já estou convidando meu amigo Rodrigo Mazei, que acabou de entrar. Fabrício Neves, turma de primeira aqui, hein? Só gente boa, audiência trabalhista. Fala, Rodrigo! Rapaz, ó, aí se eu te falar, aí pode ser água, mas aqui o frio vai ser vinho, tá? Rapaz, eu tô com uma inveja branca sua aí. Se não fosse essa dieta aí que eu tô. E eu Não, marquei nutricionista agora para as próximas semanas. mas se eu te falar, mas vinho não engorda não, rapaz. O que engorda é o em volta do vinho. Pois é, é isso que eu não tenho controle. Ó. Eu tô numa dieta, eu já perdi 16 quilos. O problema é que eles voltam. Não, E aí eu vou no entorno. Aí o entorno é que arrebenta a gente, né? então, mas eu quando tenho assim vinho bom assim, eu fico preocupado de perder peso, porque eu perco o vinho bom que entrou, entendeu? Aí, Não, aí você... mas é que você é atleta, tá em forma, consegue manter aí. Você corre igual o Daniel Neves, que acabou de entrar aqui, não? Não, rapaz, eu tô mais devagar. Mas eu estava correndo antes da pandemia, eu estava correndo bem. Bem, não tão quanto o Daniel, mas tá vindo bem. Mas agora eu estou um pouquinho mais devagar. Mas, cara, e esse pinot aqui é um pinotzinho aqui para vocês saberem aqui. Não sei se você lembra quando eu fiz aquele projeto lá, que teve vários colegas entrando aqui do Direito e Sim, Vinho. sim, sim. Eu fiz um Direito e Vinho com o Talamini, que foi sobre arbitragem e Pinot Noir. Que bacana. Então é justamente aí por conta aí até dessa, dessa dupla aí que eu resolvi fazer aí essa homenagem. Mas tá um frio gostoso aqui. Falei, vamos bater um papo lá. E, pô, tem tanto tempo que eu não te encontro, cara. Aí eu falei, Pois não. é, eu Não acho sei que se você lembra a última vez que eu te encontrei. Você lembra? no IBDP, nas jornadas de Belo Horizonte, não foi? Não. Eu te encontrei numa conexão maluca dessa, naquela Isso, época. pois é, na conexão. Ou você vindo de algum lugar, eu indo para algum lugar, alguma Pois coisa assim. é, não, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, Eu acho que foi, alguma coisa assim, um lugar foi, totalmente improvável. foi, acho que você foi dar aula lá na escola do Mato Grosso do Sul e eu fui na escola do MP lá, acho que Foi algo foi assim. essa, Foi, foi essa foi conexão bem. maluca aí. Que bacana, olha só. Cara, não, e pô, a gente está aqui podendo, assim, pelo menos essas coisas da pandemia aí, aproximar aí. E como eu tô falando aí, o Marcelo, quanta gente bacana aí que a gente está vendo entrar aí, né? Muita gente boa aí, um público muito selecionado aí, ó. Carlo Verona, turma Daniel Neves, só gente boa aqui. Não, e a gente poder falar de uma forma leve sobre esse um assunto aí, porque, né, é um assunto que vai juntar aí juntar aí esses dois assuntos que não são muito comuns. E você vê que a gente estava, quando a gente começou a conversar, pô, vamos fazer uma live sobre o quê? Aí a gente falou, pô, arbitragem e direito sucessório. Foi quase que Pois imediato. é. E é difícil a turma falar sobre isso, né? Mas aí você tem dificuldade de achar bibliografia, né? Jurisprudência também. Eu pesquisei até na época aí para atualizar o livro para escrever, é difícil demais. É. Então, eu vou fazer o seguinte, já que nós estamos aqui informal aqui, né, já estamos aqui entre amigos, tem várias pessoas aqui que eu vi que são meus alunos, conhecidos aqui, a Raquel entrou aqui agora. Então, eu vou fazer assim, uma apresentação rápida aqui sua aqui, para a gente ficar em casa aqui, ó. Olavo,
a principal qualidade dele é que é meu amigo, mas vou falar assim, Olavo Augusto, né? Alves Ferreira, mestre e doutor pela PUC, né, de São Paulo, de, procurador de Estado de São Paulo. É um grande especialista, tem muitas obras sobre arbitragem, né, árbitro, enfim, professor do mestrado, do doutorado da UNAERP, enfim. Eu não vou ficar falando aqui muito, não, mas é isso. O mais importante é meu grande amigo e é um especialista aqui no tema, aqui, para a gente poder ter esse diálogo, aqui, conseguir falar um pouco sobre esse assunto, então, isso que eu estou falando, e falar desse assunto de uma forma leve. Porque, normalmente, quando a gente fala de sucessões, costuma ser, às vezes, ser uma conversa meio pesada. E aqui não, aqui vai ser uma forma mais leve. Isso aí, Rodrigão. Bom demais esse papo leve aí. E a informalidade é uma grande virtude, né? A gente trabalha o direito, o pessoal é meio sisudo, isso é negativo. O nosso papo leve flui mais gostoso, é uma conversa aí regada a minha água e o seu vinho. Quando eu sair da dieta, eu prometo que o primeiro vinho em live é com você. Grande Rodrigo Mazei, que tem diversas características positivas e predicados, eu não conheço nenhum defeito. Ele é um grande amigo aí, e uma grande virtude. Ele é professor da UFES na graduação e no mestrado. Ele é coordenador do NEAP, Núcleo de Autocomposição e Arbitragem da UFES. Mestre, doutor, com pós-doutoramento. É um advogado com atuação muito interessante. Ele é grande solucionador de problemas sérios rapidamente, porque a criatividade dele é gigante. Ele é daqueles teóricos que tem um senso prático apurado. Então, ele alia teoria e resolve na prática, que eu acho que é a maior virtude do advogado. Ele foi juiz do TRE do Espírito Santo na classe dos advogados, juiz que eles chamam de jurista, e é um grande professor, aí, um grande amigo, e que nós vamos bater esse papo divertido hoje sobre arbitragem e sucessões. Pô, show de bola. Pô, o que eu vou sugerir aqui para a gente começar assim, né? Porque eu sei que tem muita gente aqui que sem um roteiro assim colocado, mas tem muito aluno, muito estudante, para a gente juntar aqui. Otávio, pegando um pouco assim, o que você destacaria, fazendo assim, um panorama atual sobre arbitragem e arbitralidade hoje, nos dias atuais? O que você acha assim, passando digamos assim, uma resenha, até para dar aquele recado geral e a gente poder começar a debater? Ótimo, então vamos aquecer os motores dentro da arbitragem, já mandando um abraço para o Daniel Marinho aí, que está lá de Manaus, da Procuradoria do Município. Então, o conceito de arbitragem para a turma é associar o tema arbitragem, arbitrabilidade, e depois o Mazei começa a falar do direito das sucessões. Então, vamos aquecer os motores na arbitragem. Então, a arbitragem ela é uma modalidade de solução de litígios, uma modalidade vantajosa e adequada para a solução de litígios que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis. É isso que diz a lei. O que são direitos patrimoniais disponíveis? São os direitos que você pode realizar a transação. São direitos que você pode fazer acordos, numa linguagem bem simples. Então, as partes, quanto a esses direitos que são patrimoniais disponíveis, que podem fazer acordos, celebram uma convenção, e essa convenção tem duas espécies, a cláusula e o compromisso, e optam pela possibilidade, e nesse caso vira necessidade, de um árbitro, ou três, sempre em número ímpar, decidir a lide dessas pessoas sobre esses direitos patrimoniais disponíveis. Sem a participação estatal, porque é uma jurisdição privada, esse entendimento que predomina hoje no STJ e nos tribunais de todo o país, no sentido de que é uma jurisdição privada, uma jurisdição particular. Então, há essa opção por meio da convenção e a sentença arbitral tem os mesmos efeitos da sentença judicial. Portanto, há coisa julgada, há cumprimento de sentença se não existir cumprimento voluntário. Então, as partes fazem essa convenção, que é o gênero, e vão para a arbitragem. E a grande vantagem da arbitragem, aí nesse caso, será que ela tem um prazo para ser resolvida, né? Geralmente,
as arbitragens, na média, são resolvidas em 18 meses, ou 1 ano e meio. Posso fazer já um gancho? Um gancho legal, um gancho super bacana, que as pessoas não dão dimensão do inventário. Todo mundo fala, esse dispositivo lá do inventário, com o artigo 611, ele é um dispositivo que não se aplica e tal. Veja, o inventário por excelência, ele é um processo para se encerrar em 12 meses. Porque ele foi feito, olha como é que é legal, ele foi feito para ser temporalmente rápido. Então, ele tem uma aderência com a arbitragem nesse sentido. O problema é que, diferente da arbitragem, eu não posso fixar no inventário um deadline. Aí eu posso. Então, essa comunicação ela é legal. Eu estou falando isso porque a gente vai fazendo links, olha como é que isso é legal. Eu tenho técnicas do inventário que são ligadas justamente a essa rapidez, que eu posso depois juntar com a arbitragem. Eu não quero te interromper, não, eu só estou querendo te confirmar isso. Adorei. Fica legal. mais rico assim. Manda Olha bala. Legal. Então, o 611, ele casa com a ideia de celeridade da arbitragem. Pô, já temos um ponto aqui favorável. E as técnicas que a gente tem no inventário, justamente, que são técnicas que às vezes elas são vistas de forma equivocada, mas elas são importantes para acelerar. Por exemplo, a sobrepartilha. Eu tenho uma questão sobre um bem litigioso, uma questão que vai demorar, que vai dar um problema, jogo para fora. Eu tenho questões que envolvem provas outras que não a prova documentada. Aí o que eu posso fazer? Jogo para fora. E aí, já te dando uma dica, que aí nesse texto, nesse trabalho que eu estou escrevendo, que agora já estou corrigindo, uma das grandes sacadas aí que eu vi é fazer esse link do artigo 612 do CPC, quando fala bem assim, remessa para via ordinária. Eu interpreto hoje a arbitragem como uma espécie de via ordinária, porque está ligado à justiça multiportas. Olha que legal. E ela é muito mais adequada porque ela é célere. Então, é uma via ordinária que ela se encaixa com a arbitragem. Então, ela tem uma acoplagem perfeita com a arbitragem. Então, eu peguei essa bola que você levantou, eu tive que agora dar uma cabeçada, porque ela foi perfeita aqui, nesse ponto que eu vislumbro essa conexão com a arbitragem. Marcou um golaço, saiu lá da área do seu time e atravessou o campo driblando todo direito. E isso é tão interessante que você disse, porque ali na arbitragem nós vamos economizar um tempo gigantesco e solucionar aquelas brigas que são tão comuns no inventário. Então aí nós vamos discutir colação, prestação de contas, aquela briga terrível que vai se alargar por 15, 20, 30 anos. Tem inventários que os advogados não conseguem acalmar os ânimos, que as partes vão litigar para resolver traumas de infância. Tem estudos psicológicos sobre isso. E aí na arbitragem, a solução vem mais rápido, já para toda a pleiade de processos que vão surgir ali, de colação, prestação de contas, e a solução vem mais rápido. Então, aqui é algo que é muito recomendável, né? E a arbitrabilidade, o que é? Vamos ver agora a arbitrabilidade. A arbitrabilidade significa que o caso pode ser resolvido pela arbitragem. O litígio é arbitrável. A arbitrabilidade, ela pode ser objetiva ou subjetiva. Objetiva diz respeito ao conteúdo, o assunto, a matéria. É lógico, como você vai falar daqui a pouco, direito sucessório é transacionável, ele pode ir para a arbitragem, né? Aí a forma é que nós vamos conversar daqui a pouco. E também a arbitrabilidade subjetiva diz respeito às pessoas ou às partes envolvidas no litígio, maiores e capazes. Se tiver uma sucessão de menor, não tem jeito dela ir para a arbitragem, porque o menor... Posso então te falar que isso é um negócio... Agora eu vou falar um tema muito doido. Você sabia que pode, a depender da hipótese, eu sustento que é possível, porque o Marco Espírito está aqui, a gente conversou uma vez sobre isso. O Marco é fera, a gente tem trocado no diálogo. Porque, olha o que eu vou falar agora, é muito doido, hein?
Porque o inventário, ele traz uma carga, olha como é que é interessante, ele traz uma carga em si, um problema, e é quando ele traz essa carga, quando ele vem aquele condomínio fechado, tudo, olha que legal isso, ele é composto de vários litígios. Então, o fato do inventário ter um menor não necessariamente significa dizer que o conflito afeta o menor. Olha como é que isso é interessante. Interessantíssimo. Eu posso ter um inventário com um incapaz, com um menor, sendo que o conflito em si não afeta o menor. Só que aí, olha o que acontece. Eu vou dar um exemplo de um caso top que eu tive. Um caso top que eu tive. O problema, o menor, ele era um enteado. O menor era um enteado. E o que acontece? Tinha uma discussão sobre colação. Aí a discussão sobre colação era sobre os herdeiros necessários maiores. Só que enquanto não resolvia o problema da colação, que eles estavam discutindo, o que ficou? Pô, aí não queriam cumprir o legado, enfim, estava uma situação difícil. Eu falei, olha, para mim não tem problema nenhum, vamos para a arbitragem para resolver a colação, porque esse conflito dentro desse policentrismo do inventário, esse conflito não afeta o incapaz. Rapaz, quando a gente fez esse movimento, o processo ele não chegou nem ao fim, o processo arbitral. Saiu o acordo. Saiu o acordo. Porque, na verdade, destacou, e isso é também interessante, ele destacou o conflito. E aí, o que aconteceu? Olha como é que esse caso é legal do destaque dos conflitos. Aí, o Olavo, ficou no inventário. Quando ficou o inventário legado aqui, ficou evidente que tinha condição de cumprir o legado. Então, o inventário destravou. Então, essa ideia essa compreensão de que o inventário ele é policêntrico, ele ajuda muito na hora de pensar na arbitrariedade subjetiva, porque você identificar quais que são os sujeitos que efetivamente vão fazer parte daquele conflito. Eu estou te interrompendo aqui direto. Hein? Não, foi outro golaço. Então, o inventário era um inventário que continha várias relações ali dentro, e a do menor não foi para arbitragem, as outras foram. E isso não prejudicou o direito do menor, aí é tranquilo. Não, porque o direito do menor é o cumprimento de um legado. A colação é típica de arbitragem, né? Porque a colação envolve quantificação, perícia, se é o caso de dispensa ou não. Então, a colação encaixa como uma luva, né? Não, e a colação tem um outro detalhe, já também assim, já adiantando, né? Porque muitas das vezes, para você falar sobre a colação, você acaba tendo que abrir determinados dados. E aí a confidencialidade da arbitragem, ela te ajuda. Porque é muito comum na discussão da colação você ter que fazer perícias extremamente invasivas. Muito. E isso às vezes é ruim, porque veja, o que esse menor, por exemplo, ele como parte, ele precisava saber acerca da questão das doações. E não estou nem falando do processo público não, tá? Enfim. Então, toda essa dimensão do policentrismo. Eu escrevi um textinho que é bem legal, tá? Em homenagem ao professor Dinamarco, que é Policentrismo e Multipolaridade no Direito Sucessório. Ainda não saiu, ele está inédito ainda, tá uma obra em homenagem ao professor Dinamarco. Cara, mas esse texto é um texto assim que eu coloco ideias e muito do que eu coloquei da ideia ali faz conexões com essa ideia, esses encaixes e desencaixes do processo sucessório para diálogos com a arbitragem. Interessantíssimo isso. E o fato de você ter jogado para a arbitragem, ela estimula o acordo, porque a parte que está enrolando o processo judicial, ela não vai conseguir fazer isso na arbitragem. Então ela estimula o cumprimento. Tem prazo. E ali vem o peso da caneta é maior, né? Porque ali ela vai ser condenada às custas da arbitragem, se tiver sucumbência na convenção. Interessantíssimo isso. Então, essa observação que o Mazei fez é perfeita. Então, dentro de uma sucessão grande, podem ter direitos que dizem respeito ao menor,
e esses direitos não vão para arbitragem, mas se eles não atrapalharem os demais, desmembra os direitos, né? E vamos discutir. Então, a arbitrabilidade subjetiva e objetiva estão bem definidas. E aí agora já vou passar para a primeira pergunta para o Mazei. Mazei, o que você entende que tem atrapalhado o fato de não ser muito comum no Brasil o dueto, direito sucessório e arbitragem? Na sua opinião, o que justifica esse quadro atual? Eu tenho uma... Vou falar uma questão assim, aí eu vi a Ana Júlia, o pessoal do NEAP está aqui, que é um trabalho que a gente está tentando desenvolver. Primeiro, é uma questão de cultura. E aí é uma questão de cultura. Nosso direito das sucessões, ele foi muito vinculado ao direito de família. Então, é uma visão de um direito de sucessões vinculado a um direito de família e uma formação que não trabalha. Então, por exemplo, olha como é que é interessante. Hoje há um grande desenvolvimento do direito de família e da mediação. É fato. Mas não houve proporcionalmente no direito de família e arbitragem. Então, esse vínculo com o direito de família, por incrível que pareça, ele acabou, às vezes ele atrapalha. Ele dá uma atrapalhada. Não sei se dá uma congeladinha aí, que você deu congelada para mim aqui. Congelei aí? Deu uma congeladinha leve aqui, mas eu tô te ouvindo perfeito. Bom, e aí um outro também que eu acho que é... Então, beleza. Se der algum problema aqui, qualquer coisa eu saio e volto. Que a internet está muito ruim nesses dias de chuva aí, de frio. Bom, e uma outra questão também que a gente falou já um pouco, que isso é massa, isso é muito legal. Falando agora igual o Capixaba, isso é massa. Porque a gente tem uma visão do inventário com uma visão de uma resolução completa. Ok? Com uma visão, o inventário, ele sendo resolvido todo de uma vez. Aí, a arbitragem, às vezes, ela morre. Porque a grande sacada da arbitragem não é resolver todo o inventário. É resolver uma parte complexa do inventário, uma parte que está travancando o inventário, ou seja, trabalhar com a arbitragem e o fatiamento das controvérsias. Aí, cara, então muda essa percepção. Então, por isso que eu volto a dizer, esse texto lá, que eu escrevi, e é a base lá dos comentários que eu estou fazendo, a visão policêntrica do inventário cria uma outra dimensão. Porque, na verdade, a gente tem uma falsa ilusão, porque, por exemplo, não seria possível de falar. Olha como é que isso é legal. Essa pergunta sua é muito oportuna. Tem conflitos que eu posso pegar e retirar o conflito inteiro, olha que legal lá, e levar para a arbitragem. No inventário, isso não é possível. Porque o inventário, ou ele vai ter que acabar por escritura pública, ou por decisão judicial. Então, olha que sacada é essa, então. Então, quando eu tenho esse ponto, então, às vezes, as pessoas elas desanimam um pouco com a ideia da arbitragem, porque ela está pensando no bolo. Ela não pensa no bônus, né? Eu vou falar um negócio aqui, você vai falar, pô, você está exagerando. E hoje eu estive lá no escritório. Essa técnica entre sobrepartilha e a técnica de colocar a matéria para fora para fazer dilação probatória, ação autônoma de provas, enfim, arbitragem, dentro dessas várias técnicas que eu posso tirar do inventário, nós tivemos um caso, sabe quantos temas que nós tiramos do inventário? 11. Não. Aí o que acontecia? 11. Então, isso aqui vai para o judicial. Pô, isso aqui para arbitragem, isso aqui foi para mediação. Teve um caso, cara, que foi para produção autônoma de provas. Nós fizemos 11. Aí o que aconteceu? O inventário, à medida que a gente andava, cada tempo, o inventário ia sendo resolvido. E o caso da arbitragem foi muito legal. Era uma questão que envolvia a questão de cotas societárias, que é um problema recorrente de inventário. Olha que interessante. Então, aí, por exemplo, esse caso foi muito legal porque a empresa, olha, esse caso foi sensacional. A empresa queria participar,
porque ela falou assim, olha, eu quero avaliar isso, olha, eu quero participar da avaliação. Então, nós fizemos uma apuração de haveres, não no sentido, a apuração propriamente, não a resolução fora, e a empresa falou, olha, a partir dessa apuração aqui, eu quero ter né, eu quero examinar se vocês entram ou não na sociedade, ou se eu vou comprar uma parte das cotas, o sócio. E aí, a partir da avaliação foi feita, nós também acabou que um dos todas as cotas as cotas que a gente tinha inventariado, né? E se resolveu o problema. Mas veja como é que esse caso é interessante, que isso foi resolvido, isso tudo que eu estou contando, esse caso da arbitragem, em mais ou menos 7 meses. Você imagina se eu conseguiria, no judiciário, analisar isso. No mínimo 7 anos em primeira instância, isso aí. No mínimo. E esse caso é um caso interessante, porque o que acontece muito quando junta a questão da colação com cota? Que aí é muito complicado. É muito complicado. Por quê? A doação é feita da cota. Só que quando, anos depois, essa cota, ainda que não tenha alterado o contrato social, ela vale muito mais. E aí você não tem. Como é que você vai analisar? Porque se você fizer uma análise do Código Civil e do Código de Processo, você vai fazer uma análise de aumento de valor pela benfeitoria. Você nem consegue fazer isso. Então, se você não levar para um especialista, e mais, e esse caso era marcado por isso, vê se essa empresa ela queria que essa avaliação dela própria, isso ficasse aberto para os concorrentes. Nunca, mas nunca. Fora que atrapalha a gestão da empresa nesse período todo. Toda característica de briga societária pegou essa tua... Você sabe quem bancou essa arbitragem? A empresa. Não. Olha que interessante. A própria empresa. Olha porque ela falou, eu tenho interesse. Eu quero confidencialidade. E ela utilizou, inclusive, a própria prova da arbitragem até para fazer um ajuste, ou seja, transformamos o limão de uma limonada. Olha que interessantíssimo isso. Então, mas eu já vi caso de colação decorrente do benefício que um filho recebeu e o outro não, e o benefício era o uso de imóvel comercial, uso de fazenda. Então ele usava uma fazenda por 30 anos. Imagina o quanto que não dá isso no final desse período, o uso e gozo. E foi dificílimo eu achar material sobre isso. Tanto que eu levantei aquele livro, não sei se você já leu, de um desembargador antigo aqui de São Paulo, Nelson Pinto, não o processualista. Sim, sim. A Colação no Direito Brasileiro e Internacional. E ali tinha o material, né? E um dia bateram papo com o Carlos Roberto Gonçalves. Eu falei, ô, professor, o senhor tem isso no seu livro? Não, você me manda. Ele colocou no livro dele depois, que é a colação de uso, né? Que um dos herdeiros necessários tem um benefício que o outro não Agora teve. Agora você travou para mim aqui. Agora você eu acho que você travou sua imagem, mas você está me ouvindo? Tá aí. Tá conseguindo me ouvir? Como é que tá aí? Voltou. Acho que agora você voltou. Agora voltou. Mas você estava no caso Alberto Gonçalves. Então esse tipo de colação é o professor... tipo... E aí o professor Carlos colocou no livro dele isso, porque é o típico caso também que dá para ir para arbitragem, porque tem dilação probatória. Você imagina, o uso de um imóvel por 10, 15 anos, quantificar isso aí, uma perícia complexa, sai do judiciário e vai para a arbitragem, né? Muito melhor. Não, você sabe que você falou um negócio aqui, então vou pôr, olha, a gente falando assim, parece que a gente combinou até os... Né, eu tive um caso aqui, tem um artigo, um dos artigos mais importantes do direito sucessório. Aliás, quero fazer aqui um registro. Você falou do caso Alberto Gonçalves. A nossa doutrina de direito sucessório, ela não é uma doutrina ruim. Muito pelo contrário. Ela é uma doutrina até rica. Na verdade, o que talvez está faltando, eu até um dia eu conversei com o professor Euclides, que tem um clássico sobre a obra, muito bem detalhado. Tem que avançar no bom sentido,
é de fazer justamente essas conexões. Mas a doutrina, ela tem identificado os problemas. E aí um caso assim, que eu acho muito bacana, que eu acho que é top para... E a gente também já trabalhou uma vez, tem um dispositivo, Olavo, que ele está escondido no Código Civil, que tem a ver com isso que você falou. Ele está escondido no Código Civil. É o artigo 2020. Nós tivemos um caso que o que ele fala basicamente? Que lá no fim, né, não é no fim não, mas durante todo o inventário, o inventariante, mas especialmente o cônjuge e os herdeiros, eles vão ter que, em razão dos frutos recebidos, né, os frutos percebidos e as despesas, vai ter que fazer uma conta. Ou seja, tudo que ele recebeu, ele vai ter que passar para o espólio. Tudo que ele pagou, despesa necessária e útil, ele pode ter um reembolso. Cara, e nós tivemos um caso, justamente isso. O que aconteceu? A posse, ainda que amigavelmente, ela plainou em 6 herdeiros. Só que ela plainou durante 12 anos. E aí, cara, na hora de terminar, um herdeiro levantou e falou: tudo bem, a partilha está tudo certo. Mas como é que nós vamos fazer essa conta agora? E aí, essa questão exclusiva do 2020 que foi para arbitragem. Aí analisou o seguinte: quanto que... Cara, um trabalho fantástico do perito, porque ele analisou durante esse período aquilo que a pessoa utilizou, o uso e a fruição do bem. Então, quanto que seria, quanto que ele pagou de despesa, tudo presumido, com curvas de valorização. Rapaz, isso seria absolutamente impossível no judiciário. E aí, o que aconteceu? Olha como é que esse caso é emblemático. Quando houve esse valor, olha que bacana, isso mudou a partilha, porque criou um crédito diferente. Aí um falou assim: poxa, mas como é que eu vou te pagar esse valor e tal? Aí o cara falou: não, vamos refazer a partilha. Aí dentro da criatividade, né, que a gente está falando, você sabe qual foi a minha solução na partilha que eu falei? Falei: vem cá, o seu problema é o uso, que o outro usou mais e tal. Ele falou assim: então vamos fazer o seguinte, vamos consignar na partilha que você tem direito, e calculamos quanto que a mais 5 anos de usufruto do bem. Depois desse usufruto, a gente aliena o bem e divide. Então, olha que sacada. Eu peguei a decisão arbitral, resolvemos lá. Com a decisão arbitral, eu utilizei ela de fundamento para incorporar na partilha. E aí eu não mudei a partilha, não no sentido da divisão, mas eu criei um bônus, um crédito, a partir da formação de usufruto. Olha que interessante, que jogada. E ninguém tirou dinheiro do bolso, ninguém teve Não, prejuízo de diminuição de patrimônio. É isso que o advogado tem que fazer, né? então, Porque se não fosse essa saída sua, a briga se estenderia por mais anos, né? E aí entra um ponto também importante. Aí também assim, isso não é uma crítica geral, mas de um modo, não existem vários aí com condição, mas boa parte, digamos assim, dos hábitos de um modo geral, eles às vezes não têm a sensibilidade de notar os detalhes do direito sucessório. Então é necessário auxiliar o árbitro para que o árbitro também consiga dar uma decisão nesse sentido. Então, eu falo, né, eu tenho dito isso bastante, quem trabalha com direito sucessório, ele precisa conhecer efetivamente direito patrimonial. O direito de família ele é muito importante no direito sucessório. De fato, é muito importante. Mas é muito mais importante, na minha concepção, o conhecimento de direito patrimonial. O chamado direito das titularidades, né, no sentido amplo. No direito das coisas, no sentido de direito das titularidades. Aí você caminha. Então, é interessante que, às vezes, isso aí é legal, porque o árbitro, nesse sentido, e isso é permitido, né, de certa maneira, na arbitragem, especialmente quando as partes assim o colocam, para que o árbitro, na sua própria decisão, porque eu penso isso, o árbitro ele tem que pensar uma decisão, especialmente no caso da arbitragem, né, por conta até dessa eficiência, em algo que vai ser útil, em algo que é factível. Porque não adianta eu criar ir para a justiça privada e eu ter uma decisão que não é factível. Então, esse detalhe é muito legal para mim, o árbitro ele entender que a decisão dele vai ter que ser encaixada no inventário.
E aí, cara, isso cria uma situação de diálogo do árbitro com as partes muito legal. Porque o árbitro ele fica obrigado, ele fica numa situação de diálogo, desse contraditório refinado, muito mais legal. Porque, às vezes, porque, se eu te falar, uma das piores coisas do mundo, seja na arbitragem, então é de chorar. Mas, mesmo no judiciário, é quando chega no fim, vem uma decisão que não atende ninguém. Aí as partes falam, pô, essa decisão não atende, vamos procurar a gente, é uma solução. Então, talvez, pensando e voltando naquela sua outra pergunta, a gente tem que avançar um pouco, a gente tem que começar a pensar em alguns árbitros, formar árbitros também com essa dimensão mais plural do direito sucessório. Pensar menos em família, né? E às vezes, e aí pegando, pô, sua introdução foi ótima. Em determinados momentos, eu não passei por isso ainda, tá? Sendo muito franco. Mas em determinados momentos, se formar até, nesse caso, você ter mais de um árbitro. Olha, então essa parte aqui e tal, vamos, pô, parte societária, deixa com fulano, eu vou ver essa outra parte aqui, vamos fazer aqui um... eu não passei por isso ainda, mas pode ser, talvez seja esse o caminho. Eu particularmente, prefiro um árbitro só. Eu acho assim, concentrou ali, diálogo e vamos para frente, né? Vamos para frente. Sem se querer. E eu falo assim, a cooperação, eu não fico pensando como o meu conterrâneo aqui, o Marcelo Pacheco, fala muito bem. Não é a cooperação de ursinho cor-de-rosa, não. Cada um vem do seu lado. Mas a cooperação é o seguinte, olha, o que a gente precisa é de uma decisão. Isso aqui não me atende. Então, Contraditório participativo, né? Efetivamente participativo. E esse contraditório contribuir para que o mérito tenha uma solução que atenda a solução do problema da melhor forma, como você sugeriu aí, né, no caso. Mazei, é aquilo que você disse também, né? É muito difícil conversar com alguém nesse padrão que nós estamos conversando sobre arbitragem no direito sucessório. Vou aproveitar, até sugerir aqui no canal Arbitragem, que eu sou colunista lá do Lauro, um programa com você só sobre arbitragem no direito sucessório. Porque isso que você está falando abre um campo fantástico, vai ajudar muitas famílias. É uma realidade que nós temos muito aqui no estado de São Paulo, os grandes patrimônios. É muito difícil quando falece o pai não ter a herança com uma série de problemas e as pessoas diminuírem o patrimônio numa briga muito longa. E tanto que as grandes famílias do interior do estado de São Paulo que só cresceram foram aquelas que às vezes o pai, que era um milionário, faleceu, mas a mãe continuou viva e conseguiu que os filhos não brigassem. Mas essas soluções que você aponta, usando a arbitragem também, elas contribuem muito para que o patrimônio seja preservado. Porque aí cada um vai pegar o seu quinhão mais rapidamente, não vai afetar a sociedade, não vai afetar a indústria da família, não vai afetar a propriedade rural. E como você bem disse, você tem que pegar alguém que conhece direito patrimonial em geral, porque nesses exemplos que eu já dei, tem societário, agro, propriedade industrial às vezes, comércio. Então é uma pleiade de matérias que envolve puramente direito patrimonial. Muito boa a sua solução. Tem aliás, depois eu vou colocar lá no meu canal, lá no Telegram, eu vi aí lá no seu Instagram, você tem uma aula que você vai ministrar, que dia que é a aula que você vai falar aí? Que você vai fazer dia aula? 13 de julho, eu vou dar uma aula de introdução à arbitragem no meu YouTube. O link está lá na minha bio, uma aula gratuita, em que eu vou lançar aí a segunda edição do nosso livro, Lei de Arbitragem Comentada 2021, e também vou lançar um curso de 5 horas de introdução à arbitragem. É o primeiro passo que eu estou dando para tentar divulgar mais a arbitragem aí no Brasil, querido. Manda para mim lá que eu vou divulgar lá no NEAP. Cara, eu vou falar um negócio que eu falei com o Talamini. Eu me dou muito bem com o Talamini. Pô, o Talamini é um irmão meu. Brilhante, Irmão brilhante. mesmo, assim, cara sensacional. E eu fiz uma vez uma brincadeira com ele, que ele falou assim, cara, isso é tão óbvio que ninguém percebeu. Eu vou falar um negócio agora para quem mexe com sucessões e que trabalha com arbitragem. Você quer ver? Olha o que eu vou te falar de óbvio aqui.
os requisitos do inventário extrajudicial, eles possuem, de certa maneira, ponto de contato com a arbitragem. Quer que eu te prove? Quero. Capacidade e autonomia. Olha que interessante. Porque eu não tenho inventário extrajudicial sem capacidade. Mas eu não tenho sem autonomia. Só que a arbitragem ela é tão legal porque o inventário extrajudicial, a priori, eu tenho que incluir tudo. A arbitragem eu posso pegar e cortar. E aí entra uma outra coisa também que é top, que eu faço direto, tá? Essa aqui é top, só para quem está fazendo a live aqui. Você sabe o que eu insiro direto nas escrituras públicas? Já por isso que eu estou te falando, porque quem faz escritura pública de inventário, em regra, capaz de estar de acordo, ok? Olha o que é natural que eu vou falar. Ó. É tão óbvio que eu vou falar que você vai falar bem assim, pô, por que eu não pensei nisso? Inserir na cláusula, na própria escritura, uma cláusula falando, olha, se tiver algum litígio envolvendo essa escritura, vai para arbitragem. Acabamos de fazer isso na minha família. Na minha Porque família acabamos de colocar. Mas Muito veja, melhor, né? não, isso e é natural do próprio inventário. Porque é um negócio assim que eu falei, com o Talamine, eu falei, Talamine, isso é muito doido. O cara vai para o inventário extrajudicial e se você ler, se der algum problema, o inventário extrajudicial ele é atraído para a jurisdição estatal. Cara, isso assim, chega a ser sem lógica. Então, na Fantástico. verdade, a gente se acostumou com uma lógica que não tem lógica. Que era tal, e agora isso a gente avançou, vou fazer uma coisa que não tem a ver com arbitragem, mas mostra isso de certa maneira, que era a interpretação ilógica do artigo 610 de que se eu tinha testamento, o inventário tinha que ser judicial. Ora, registrou o testamento, isso é judicial. As partes são capazes, querem cumprir o testamento, está de acordo, vai para o inventário extrajudicial. E aí eu vou te dar um outro exemplo. Olha como é que a gente vai falando, vai lembrando das experiências. Eu tive um caso também, esse caso, poxa, tem casos que a gente, como advogado, a gente fica feliz, mas como estudioso a gente fica triste. Foi um caso que nós levamos para arbitragem que era para interpretar o testamento. Porque tinham questões no testamento que não ficaram claras. E eram questões de fato mal feitas. Então, aí falou bem assim, só que aí, olha como é que isso era legal. Era um testamento particular e envolvia, de novo, dados que não eram interessantes. Porque envolvia cotas societárias, enfim, gestão. Aí, quando veio esse caso para mim, e esse caso, é legal que eu não era advogado desse caso. Foram 2 escritórios de advocacia que me procuraram. Falaram, pô, nós estamos com esse problema aqui, cara, o pau vai quebrar. O que vocês... Aí eu falei, ó, arbitragem. Por que o árbitro não pode interpretar Porque eles queriam que eu fizesse a interpretação. Aí eu falei, pessoal, tudo bem, vocês querem fazer então algo? Agora, como é que vocês vão fazer para vincular isso? Vocês vão colocar no processo? Não é melhor um árbitro? Aí até eu brinquei e falei, se vocês quiserem fazer uma perícia, até eu funciono, até lá vocês me nomearem, não tem problema nenhum. Mas não é melhor um árbitro fazer isso? E na hora que colocou, no meio da conversa tal, já na fase de saneamento, quais que seriam os problemas e tal, aí foi feita uma composição. Então, e pegando esse gancho aí, também a gente conversou um dia desse aí, falando sobre o que está acontecendo de fato aí, em alguns casos, como esse que eu trabalhei, que existem árbitros de fato. Existem árbitros de fato. Mas não é o ideal. Então, a gente tinha que caminhar para uma situação de isso ser mais comum. Isso ser mais comum. Então, aí a gente tem dificuldade, por exemplo, na nossa lei, nós temos dificuldade da sucessão testamentária trabalhar com arbitragem? Temos. Nosso sistema não é igual na Espanha. Na Espanha, se não me falha a memória, o artigo 10 da Lei Espanhola de Arbitragem está permitido lá. A gente tem dificuldades aqui. Isso a gente não tem uma aderência
perfeita. Mas existem possibilidades de adaptação. O que eu acho que não é, que eu acho que não dá para fazer, eu posso assim, talvez eu não seja, a minha opinião, eu tenho que ser coerente com as coisas que eu penso. Então, assim, nesse ponto, seria um desestimulador. Eu acho que não é possível no testamento, eu conversei isso com o Marco de Espírito uma vez, no próprio testamento, na cédula do testamento, você colocar os herdeiros lá para eles aderirem. Eu acho que não funciona. E eu dou um motivo simples. Porque o nosso sistema, ele trabalha com uma preservação da autonomia da vontade do testador. Olha, se a testemunha não pode, o vinculado ao tabelião, eu entendo que o próprio advogado que ajudou no testamento, ele não pode ser beneficiário do testamento. Tanto que às vezes o cliente fala assim, vou colocar você como beneficiário do meu testamento. Fala, não, me paga honorários. Me dá uma garrafa de vinho, me paga honorários, mas não me coloca nesse negócio, não, porque eu não vou. Então, eu tenho dificuldade, porque o nosso sistema é assim. Mas isso não impede, tem um texto muito bom, que saiu agora na revista jurídica, do Mário Delgado. Ele faz um apanhado geral, muito mais vinculado a direito de família do que sucessões, mas ele faz incursões em direito sucessório, e ele lembra de um ponto que é relevante. Eu posso criar, o testamento não impede, disposições testamentárias sob condição. Então, isso no legado é muito tranquilo. Então, se você quer receber o legado, então você tem que aderir à questão tal lá. Isso na parte disponível, então dá para trabalhar. Então, isso é possível. Agora, é ruim porque que o nosso sistema não foi feito para isso. Então, você começa a adaptar. Eu tenho um testamento aqui. Aí você apresenta o testamento tempos depois para os herdeiros aderirem. Pode fazer? Pode, mas não é o... Então, talvez um Aí já futuro tem breve... briga, né, Mazei? Aí já vai ter briga, geralmente, né? Depois da abertura da sucessão já começa o clima meio ruim, né? E aí o compromisso não sai, né? Não sai compromisso arbitral nessa hora, né? Não, eu sinceramente, eu não sou... Eu acho que a gente tinha que ter, até por conta, e aí a minha opinião mais... Eu acho que a gente tem que procurar talvez outros mecanismos. A gente pode trabalhar com isso também, mas a gente tem que pensar em outro... Ele tem que ser mais criativo e ver se tem outras soluções. Porque é uma coisa, nisso eu tento ser muito responsável, é o Rodrigo Mazei, professor da UFES, de Direito Sucessório, professor lá do NEAP. Uma coisa é o Rodrigo Mazei, advogado. Eu não posso colocar as minhas ideias, a minha opinião, em risco, né, quanto ao cliente. Então, a gente tem que ter um cuidado. Então, eu acho que isso seria, até esse debate nosso é importante, para a gente até incentivar, né? A gente até incentivar aí algo para vir algo na legislação. Como eu falei, isso não vai ser uma coisa totalmente nova. Isso está previsto. Tem um trabalho muito bom, inclusive fazendo essa comparação, adaptando do Carralho nesse sentido, sobre a sucessão testamentária espanhola e tal. A gente tem bons trabalhos. Eu orientei aqui eu até brinco, né? Eu orientei isso na graduação. Por exemplo, os meus alunos que estudam direito sucessório, eles estudam direito sucessório e arbitragem. Olha que Então, interessante. mas assim, mas tem limitações. Então, E dentro, eu acho só que uma parte rápido para já te ouvir sobre isso. E dentro do testamento, além desse óbice que você disse, de chamar todo mundo para fazer a cláusula, há a questão da vedação da herança de pessoa viva na prática, né? rapaz, eu acho que esse óbice ele é superável. Vou te explicar o porquê. Qual a minha opinião? A herança da pessoa viva, ela é uma situação, o 426 lá, né, o Pacto de Corvina, essa ideia, ela é uma situação quando a pessoa viva não participa. Mas se ele participa, eu consigo neutralizar o dispositivo. Para mim, o problema não está aí. O grande problema para mim é que o nosso sistema, digamos assim, o ponto... Quando eu estou escrevendo um texto, eu falo assim, o ponto nervoso, aonde que dói,
é que o nosso sistema sucessório, ele trabalha com uma ideia de... tem que ficar muito claro que aquilo ali, como é um ato dispositivo, um ato de liberalidade, de clara autonomia. E, às vezes, esse testamento ele não é feito com autonomia. Porque todo mundo assina, aí um herdeiro falou, não, mas fulano se beneficiou mais do que eu e tal, papai, eu quero que você refaça isso. Então, e aí eu dou esse exemplo muito claro. Olha, se a testemunha do testamento ela fica fora das disposições testamentárias, se o advogado, o tabelião, porque eles já estão numa alçada que pode influenciar a vontade do testador, que dirá o filho numa situação dessa. Então, o que eu acho que é possível, não é o ideal, é, a partir da existência de um testamento já consolidado, tem lá, o testador, ele dar ciência posterior e fala assim, olha, aconteceu isso aqui, se há alguma oposição sua, tá, aderiu, tal, não é o ideal. Porque isso, eu brinco que eu falo que é uma solução tabajara do sistema. Né? Eu tento adaptar o sistema. O ideal, eu prefiro até... O Mário Delgado ele foi muito feliz nisso, nesse texto. É um bom texto do Mário. Eu gosto das coisas que o Mário escreve. Está lá no 1897, se não me falha a memória. Eu tinha até anotado, eu não estou achando aqui. E eu acho que é 1897, não, eu anotei, mas não, em 1938. Mas eu não tenho certeza que é possível essa disposição testamentária com condição. Então, eu prefiro, eu acho mais dentro do sistema. Agora, é melhor se tivesse legislação, né? Muito mais fácil, né? Resolveria e tiraria uma pletora de casos complexos do judiciário, porque os juízes não gostam. Minha esposa é juíza, você pega o inventário com muita briga, é petição a toda hora, é advogado a toda hora, é prestação de contas aqui, é uma proliferação de litígio que é impressionante, né? Agora, você quer ver uma coisa que é bacana? Eu escrevi lá nesse artigo 612. Na hora do juiz sanear, olha como é que isso é legal. Se o juiz, quando o juiz é bom, o juiz está ali com o inventário, está saneando e organizando o inventário. Aí ele vê uma questão assim, ele pega aqui assim, ó, fala, ih, rapaz, essa aqui, ela se encaixa na arbitragem. Se a gente for nos juizados especiais, olha como é que é legal. O que a própria lei dos juizados especiais fala? Se não for feito o acordo, você manda para arbitragem. Se não for para arbitragem, que o juiz vai decidir. Aí, o que eu tenho sustentado? Eu tenho aqui vários colegas aqui no Espírito Santo e fora. Nessa hora, antes dele fazer essa remessa do 612, que, ó, essa matéria aqui vai ter que produzir uma prova que eu não posso fazer. Ok? Olha essa sacada. E usando... Olha essa sacada. Esse aqui é o jump of the cat, hein? Essa aqui é o jump of the cat para o juiz. Ele chega e fala assim, olha, tem uma matéria aqui que, a priori, eu tenho que fazer uma prova não documentada. Vou ter que fazer a remessa externa. Consulto as partes se essa remessa será por arbitragem, por justiça estatal, ou se elas querem tentar autocompor sobre ela. Usa o dever de prevenção antes de fazer a remessa. Aí, o que ele faz? Ele joga a responsabilidade para as partes. Enfim, olha como é que isso é legal. Ele só vai decidir depois que as partes se manifestarem. Primeiro, olha como é que o juiz é inteligente nisso. Quem vai resolver são as partes. Se as partes resolverem, não tem recurso. Porque, na verdade, ou seja, ele provoca uma convenção. Isso é muito legal. E mais, mesmo quando às vezes... Olha, esse aqui é o outro jump of the cat. Mesmo quando às vezes as partes não convencionam da oitiva das partes, ele fica convencido de qual é a melhor solução. Olha que interessante. Então, aí o juiz pode chegar e se convencer de falar assim, olha, aqui, vou dar um exemplo. Ele fala assim, pô, esse acordo está quase saindo. Eu não vou mandar para fora. Suspendo para fazer uma mediação. E, às vezes, no processo de mediação, as partes chegam à ideia de que é melhor fazer arbitragem.
Então, por isso que o novo CPC, o novo, né, o atual, ele criou, cara, um espaço para arbitragem, só que eu não posso, eu tenho que enxergá-la. Fazendo uma brincadeira com vinho. Para quem bebe só Cabernet Sauvignon, ok? Para quem só bebe Cabernet Sauvignon e vinho chileno, vinho argentino, os seus horizontes quanto ao vinho são limitados. Se você tem uma visão aberta quanto ao mundo do vinho, das opções, o seu mundo do vinho é muito mais rico. E aí vem outra brincadeira, né? Falando do vinho. É fácil beber vinho caro. Porque beber vinho caro é só ter dinheiro. O bom de beber vinho, né? Vinho legal, com preço acessível, você precisa ter o quê? Conhecimento. Então, eu acho que isso que está faltando um pouco para a gente, aí, um pouco de conhecimento, essa cultura, né? E eu sou muito crítico quando eu falo isso, cobrar menos do judiciário nesse sentido. Eu acho que nós, advogados, somos os principais protagonistas para a arbitragem. A gente não pode E é esperar... fundamental ter uma referência, né? O Robert Parker da arbitragem, como, por exemplo, você fez agora. Essa sua experiência relatada hoje é tão rica que ela deve ser escrita, né? Por que um advogado deve optar pela arbitragem no direito sucessório? Colocar isso você colocar isso no papel e divulgar, porque é uma experiência muito rica e de sucesso, né? As partes saíram muito mais felizes com essas saídas que você criou, né? Não, mas assim, mas na verdade não sou eu que criei, não. Na verdade, eu só traduzi o que está na lei. Mas criou a saída para o caso concreto, né? Porque se não fosse você fazer a Não, recomendação. E nesses comentários que eu estou escrevendo, eu tive que tirar muita coisa, tá? Falando até uma parte engraçada aí, disso aí. Eu escrevi e eu estou na fase de limpar. Né? Eu estou na fase assim, bem legal agora, é uma fase difícil pra caramba, que eu estou tendo que reduzir. Eu escrevi 2.200 páginas sobre inventário, para você ter ideia. Então, eu tinha uma parte grande sobre a arbitragem, que eu estou tendo que diminuir. Então, ela, na verdade, ela ficou pulverizada. Talvez lá na frente, porque eu tenho que entregar um livro de 800 páginas. Poxa vida! Então, assim, é muito... mas se eu te falar, então muita coisa legal que eu poderia escrever sobre arbitragem não vai caber nos comentários. Então eu vou ter que... Então vai sair publicar muito texto e tal. Você quer ver uma brincadeira que eu falo, que é muito legal, que eu faço uma comparação? A escolha do árbitro não é uma coisa fundamental? A escolha do árbitro Total, não é é a uma coisa... pedra angular da arbitragem. Você quer ver eu fazer uma comparação agora? E por que a escolha do inventariante não é a pedra angular? Olha como é que eu posso tirar coisas da arbitragem para o inventário. Então, é um diálogo tão rico, cara. Muito rico. É um diálogo tão rico. E outra coisa, se você observar, isso é mais legal ainda que eu vou falar. São vários pontos. Se você fizer uma análise da estrutura do inventário, ele é feito para não ter recurso. Você já se tocou disso? Ele é feito para ter recurso no curso dele, no agravo. Mas ele é feito para não ter apelação. Cara, isso é igual à arbitragem. Olha que interessante isso. Que sacada. É uma sistemática que foi feita, e tanto é que você tem hipóteses, por exemplo, específicas de ação rescisória. Vamos botar assim, como se fosse hipótese de ação anulatória. Eu só estou muito preocupado que eu quero gravar essa live que ela vale diamante. E acho que nós vamos cair daqui a poucos minutos. Mas antes disso, eu quero te agradecer o brilhantismo e a simplicidade e a riqueza dos casos concretos que você trouxe para a gente bater um papo nesse tema tão escasso, com tão pouca bibliografia. Obrigado, viu, Mazei? Pode encerrar aí a gente salva a live. Não, cara, eu que agradeço. Salvando, aí eu vou colocar lá para a gente assistir lá no NEAP. Coloco lá no... Eu tenho um canalzinho legal lá no Telegram, lá no Conexões Jurídicas, coloco lá também.
E Já vamos vou continuar entrar batendo já papo. e vamos fazer outra. Vamos fazer outra live em breve. Depois eu vou te mandar uma mensagem para a gente agendar outro urgente. Vamos. Deixa eu te falar, e aqui tá chegando aqui um rapaz aqui, ó, tá pedindo aqui para poder falar comigo, nós vamos ter que encerrar aqui, ó. Vamos, Cara, o meu tá quase batendo na porta aqui também. Mas ei, fica com Deus. cara, ó, Obrigado, meu valeu. amigo. Um abraço Ó, grande. Obrigado tenta, mesmo. ó,